Oi, pessoal, boa tarde. Só organizando aqui as coisas pra gente começar mais uma live. Colocar logo o título da live, enquanto a gente vai conversando um pouquinho. Oi, pessoal, boa tarde para quem vai entrando. Só colocando aqui o título da live, tá? Gente, para quem tá entrando, a nossa live hoje à tarde vai ser com a doutora Renata Machado, que é endócrino pediatra, uma das representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente vai conversar um pouquinho sobre quando é que a gente deve procurar o endócrino pediatra. Renata já entrou, já vou convidar para ela participar aqui da live com a gente. Pronto, Renata, só aceitar. Oi. Tudo certo? Tudo certo. Tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem também? Tô super bem, tá ótimo. Pronto, pois Tranquilo. então tá ótimo. Pois, como eu tava falando aqui, né? Eu tava dizendo que a nossa live hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre quando é que a gente deve procurar o endócrino pediatra, né? Que é uma especialidade que tem várias particularidades, várias temáticas. Eu sou suspeita, adoro. Então, eu já estava explicando. Então, Rei vai se apresentando para quem está entrando, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tá joia, adoro essa coisa de internet. Nós estamos tão longe, estamos tão pertinho, né? Pois é. Meu nome é Renata Machado, eu sou natural de Goiânia, fiz faculdade em Uberlândia, Minas Gerais, fiz residência lá de pediatria, depois de endocrinologia pediátrica, e depois voltei para cá. Então, agora eu estou morando aqui em Goiânia. E aqui eu acabei indo para a carreira acadêmica também, além da parte de consultório. Então, eu fico meio período no consultório, meio período com as atividades como professora. Eu dou aula no departamento de pediatria da Faculdade de Medicina aqui da UFG. Já dei aula na PUC, mas as duas juntas não dava certo, né? Não dava, aí não ia ter jeito, mas eu não dava conta, né? Não dava conta. É bem de Goiânia falar isso, né? Mas eu ainda não perdi totalmente contato. Ontem eu dei uma aula para o pessoal da Liga de Pediatria da PUC. De vez em quando eu dou uma contribuída, gosto de estar assim para tudo que é lado, né? Eu fiz mestrado em genética, na parte de genética da obesidade infantil. E daqui 15 dias, dando tudo certo, vai ser minha defesa de doutorado, que é uma sequência na mesma área também. Mas trabalho muito legal com tudo no endócrino ped, né? E eu acabo juntando um tanto com um pouco de genética também. A gente tem essa facilidade dos laboratórios de genética daqui, são muito bons, tanto da Universidade Federal, como também o da PUC, que é o laboratório-chefe do meu mestrado e doutorado. É muito bom. Eu também estou iniciando nessa área acadêmica, tanto sou professora universitária, mas é na particular aqui, né, que é na Unicristos, que foi a que eu me formei. Como também estou em fases de defesa do mestrado, mas o meu não é na endócrina, é na asma. Meu negócio é com pulmão. Nem fala, eu tive tanta crise, mas passou. Meu negócio que eu acho que é de Michele, né? Do mesmo jeito que a tua Michele gosta da alerta, eu sou chegada no pulmão também. Pois, Rei, vamos só, assim, vou só explicar mais um pouquinho para quem está entrando, né? Assim, que a sua especialidade, como eu falei, né? Engloba muitas coisas. A endócrino, gente, para quem já ouviu falar o que é endocrinologia, mas não tem muita ideia de tudo que abrange, ela é responsável pelo cuidado das disfunções relacionadas com os hormônios, né? Todas as glândulas que liberam hormônio que a gente tem no corpo e com o metabolismo. Então, tudo que está relacionado com hormônio e com metabolismo, a gente pede uma ajudinha às meninas da endócrino. Então, só para vocês terem ideia, o que é que a gente discute, né?
crescimento, desenvolvimento, né? Principalmente assim, a puberdade, né? A entrada na adolescência, obesidade, porque é metabolismo, colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, alteração da tireoide, que é a glândula que a gente mais conhece, mas também a suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim, também tem algumas repercussões. Problemas relacionados com a parte óssea, osteoporose, raquitismo, também é com as meninas da endócrino. E acho que o carro-chefe, a diabetes, né? Né, Renata? Apenas, hashtag apenas. Apenas tudo isso. Endócrino é a fisiologia aplicada, né? E quem gosta de tudo um pouco é um grande candidato a fazer endócrino, porque a gente acaba entrando em várias áreas ali. É o sistema que faz a integração, né? E a gente sempre lembra do ensino médio, né? Tem a hipófise, que é a glândula mãe, que manda as outras glândulas funcionarem, então tem aquele eixo. Mas não são só aquelas glândulas tradicionais, igual você falou, ovário, testículo, suprarrenal, tireoide, mas existem também outros órgãos que produzem hormônio, tipo fígado, tecido gorduroso, músculo, coração. Eu brinco que o órgão só fica feliz quando ele descobre que ele produz um hormônio, entendeu? Adorei. Ele pode ter uma função de glândula, de ter o lugarzinho de guardar, de ter o ductozinho para levar, de não sei o quê. Mas quase todos os órgãos ou sistemas produzem algum tipo de hormônio. Então a gente vai se infiltrando aí para tudo que é lado. E eu gosto muito disso. É uma medicina interna, então. É uma medicina interna e eu sou aprofundada por essa parte desses mensageiros, né? Endócrino vem dessa questão de levar a mensagem. E na criança, que é um ser que está em crescimento e em aquisição de habilidades e amadurecimento de todo o corpo. Então, ainda tem mais essa particularidade. Alguém falou que é difícil. É desafiador, é muito desafiador. E a gente ainda não tem uma coisa assim... feijão com arroz, é assim, faz assada. Não, muitas variáveis, tudo você tem que ter um raciocínio em volta, não tem uma coisa facinha. Igual tem amidalite, dá um antibiótico tal e pronto. Não é uma coisa, isso. Sempre tem muitas interações ali e tem que ter o estilo de gostar, né? Tem que gostar de estudar, é uma área que a gente está estudando sempre. Se não gostar muito de estudar, não vai dar certo nem endócrino. Com certeza. É verdade. O estudo aí é contínuo mesmo, na endócrino tem muito. E como é hormônio e metabolismo, né? À medida que a ciência vai avançando, aí mais se estuda, mais coisas se descobrem, né? Até o que a gente está vivendo agora, né? O coronavírus começou no pulmão, mas aí a endócrino já falou um monte de coisa, com corticoide, só estudando. Os fatores Vocês e a reumato estão disputando. O Covid juntos. Ai, credo, mas eu não queria disputar nada disso. Encrenca, que vontade que isso acabe logo. Mas pior que a gente só vai acabar onde tiver uma vacina e todo mundo vacinado. É verdade. Mas tá perto. Temos esperanças que a vacina chegue logo, tem né? Tem bastante, sim. Acho que tem muitos grupos ao mesmo tempo e vai pipocar. Acho que vão ter mais de um tipo de vacina. Vão ter várias vacinas aí. Tomara, né? Aí, como endócrino é o mundo, eu separei, assim, alguns temazinhos pra gente discutindo, que eu acho que são, assim, os de maior curiosidade, né? Então, eu acho que o primeiro que a gente tem que falar é crescimento. Eu vi que você fez... Agora, seus posts são todos voltados para suprarrenal, mas há um tempinho você fez vários posts sobre crescimento, posts que eu tenho certeza que todo mundo salvou, pelo menos as minhas mães receberam vários posts seus para dar uma estudada. Que bom, obrigada. Porque tinha muita coisa interessante, muitas coisas que elas perguntam muito, né? Porque crescimento a gente sabe que é uma coisa que acompanha a criança desde a barriga da mãe, né? Tem muito hormônio, tem o metabolismo, tudo isso vai influenciando no crescimento. Só que tem momentos que as mães ficam mais ansiosas para saber o crescimento, né? Principalmente depois que nasce, que eles começam a acompanhar peso e altura, aí começa a ver aqueles que nasceram pequenininhos, né? Que você chegou a fazer post, big, que acaba que não vai
indo na curva como as mães sonhavam, porque era pequenininho por algum motivo, então isso já dá uma angústia nelas. Ou então o lado contrário, né? Os gigs, os grandões, que aí já vão entrando no final da curva, que quando tá no aleitamento materno, eu brinco muito. Olha, esse aqui, se tivesse comendo outra coisa, já tava na dieta. Mas tá só mamando, então a gente não faz dieta ainda, não. Mas porque estão no outro extremo, né? Então, assim, acaba que crescimento tem-se esse primeiro ponto, né? Que toda mãe fica perguntando. Chefe de toda a rotina. Engraçado, ontem eu dei aula para o pessoal da PUC, da Liga, e eles queriam que eu falasse sobre rotinas da endocrinologia. Eu falei, gente, é muito amplo, e eu falei um pouco, então, de como a gente deve investigar e fazer um raciocínio clínico das duas coisas mais frequentes, que são obesidade e a baixa estatura. E a baixa estatura, a gente tem que se preocupar, não baixa estatura em só, né? Mas assim, acompanhar a normalidade do crescimento tem que começar lá no pré-natal. Não é depois que nasce. O nosso pré-natal precisa, além do básico, né? Da consulta clínica, mas também de ultrassons seriados. E muita gente não faz um ultrassom, faz um ou dois. Então, do ponto de vista do crescimento, isso é muito pouco. E para a gente conseguir saber se uma criança está tendo retardo de crescimento intrauterino, eu preciso que o ultrassonografista tenha feito o ultrassom bem feito, com paciência. Na sua veia, tá batendo coração, tá beleza, tchau. O pulmãozinho tá assim, não. Medir cada pedacinho ali. Aí, dependendo das medidas, ele fala, ó, a estatura do bebê tá tanto, do feto. E dali, algumas semanas faz outro, fala, ó, cresceu tanto. Essa velocidade de crescimento fetal é uma coisa que pouca gente conversa aqui no Brasil, mas é extremamente importante. Então, se você faz vários ultrassons, você tem um filme do crescimento do bebê, do feto. Isso é que vai dizer se ele está tendo desaceleração na curva de crescimento, está tendo retardo de crescimento intrauterino. A gente perde muito isso. Então, muita baixa estatura idiopática é porque a gente não fez pré-natal direito, que é retardo de crescimento intrauterino. Porque nem todos vão nascer PIG. PIG é o pequeno para a idade gestacional. Então, quando nasce, abaixo daquela curvinha de normalidade para aquela idade gestacional que a criança nasceu. O PIG é uma foto. Nasceu, eu botei ali, eu não sei o que teve para trás. De repente, uma criança era um AIG, que é adequado para a idade gestacional, mas ele era um neném grandão. Era para crescer lá em cima na curva. Ele desacelera, mas na hora que nasce, ele ainda está dentro do normal. Sim. Mas ele teve retardo. Então, a gente perde muito esses diagnósticos. Eu estou falando tanto disso, porque durante o crescimento fetal, a vida fetal, é uma fase assim que você faz a programação metabólica desse bebê. Tanto de crescimento, de quanto que vai crescer, quando vai ter a puberdade, se vou ter mais predisposto a síndrome metabólica ou não. É uma fase assim muito sensível e o bebê se prepara para aqui de fora. Então, se ele teve algum insulto na gravidez, sei lá, porque a mãe fez dieta que estava querendo ficar magrinha na gravidez, que não tem jeito, ou teve alguma doença, ou fumou, ou estressou, pode ser um problema de estilo de vida, de doença materna, de doença fetal, da placenta, mas aí o bebê recebe pouco nutriente, pouco oxigênio, ele se prepara para quê? Opa, o mundo tem pouca comida, então deixa eu ficar pequenininho, eu vou ficar poupador de energia, quando eu comer, eu vou poupar e vou guardar essa energia muito mais fácil. Então, toda essa programação metabólica, você herda isso de acordo com o que aconteceu nos primeiros meses de vida intrauterino e até os 2 anos de idade ainda tem programação metabólica acontecendo. Os famosos 1000 dias de ouro. É verdade. Eu já ia falar, é por isso que é tão importante os 1000 dias e é tão importante o pré-natal pediátrico, né? Que é uma coisa que agora a gente vem falando muito, porque a gente no pré-natal pediátrico já podia dar esse olhar, né? Esse olhar do crescimento pelos ultrassons, a gente consegue ver. O pessoal da obstetrícia, eles têm tantas coisas para olhar que a gente já, dizendo essa parte do neném, com certeza a gente já vem ajudar bastante eles, né? Já traz um a mais, né? Uma campanha, né, que começou e que eu acho que vai virar uma obrigação. Igual a gente, né, tem que fazer vacinas na gravidez, tem todo aquele básico da gestante, vai ter que ter pelo menos uma consulta com o pediatra para ter uma noção de como isso é importante e também dos primeiros cuidados com o bebê, não levar aquele choque, né? De realidade. É verdade. Chega o bebezinho assim, meu Deus, e agora? O
que esse umbigo mole, Verdade. esquisito? O que isso da pele? É muita coisa mesmo. É muita Aí, coisa, Rê, né? como você falou, aí a gente se preocupa muito com esse crescimento inicial, as mães se preocupam muito, mas aí chega na escola, às vezes tem aquela mãe que já começa a ver, como você falou, né, a história da baixa estatura, já começa a achar, não, mas meu filho é o menorzinho da turma. Meu filho parece assim, os meninos, as meninas já cresceram e ele não, né? Às vezes a gente vê muito, quando é rapazinho, né? Às vezes a Nossa, mãe os pergunta muito. meninos, eles valorizam muito a estatura. As meninas também, mas assim, menos. Mulher acha Mulher mais tem bonito, é salto, né? cultural, né? Tem salto, eu uso os meus saltos desse Os tamanho. meus também. Não tem jeito. A gente fala, não compara. Compara porque a gente está no mundo ali, então tá todo mundo na fotinha. Quando tem uma criança que dá uma destoada, os pais ficam preocupados. Então, a primeira coisa, será que ele não é um pouquinho mais novo que a turma? Tem um pouco disso. E outra, né? Nem todo mundo é para estar na Na média. média. É. Depende do qual é o potencial genético dessa criança. Então, é sempre importante a gente avaliar a criança de acordo não só com os pares, ou seja, crianças da mesma idade, do mesmo sexo, mas também com quanto de potencial genético que tem. Então, sempre tem que avaliar o tamanho do pai, o tamanho da mãe, se está tendo doenças associadas ou não. Mas o principal é comparar essa criança com ela mesma ao longo do tempo. Uma criança que está crescendo, mas tá menorzinha, mas está crescendo bem, é uma coisa. Uma que está fazendo isso na velocidade, opa, aí já chama muito, muita atenção. Então, se desacelerando o cartão, é a hora que tem que investigar a questão da baixa estatura. Às vezes ele nem está baixo ainda, comparando com a normalidade da curva, mas se a criança cai no percentil, você tem que me provar que isso não é doença. Verdade, verdade. A gente tem que começar a olhar. Aí, já que você falou que tem que investigar, quando é que os colegas, já entraram vários colegas pediatras e acadêmicos, residentes, entrou foi tudo aqui já. Quando é que a gente pensa em dizer assim, não, eu já vi no cartão, eu já diagnostiquei, não, agora é a hora de eu chamar o endócrino. Em que momento? Então, uma criança que não está crescendo bem, o que é isso? Ela pode, um dos três, ou dois, ou os três critérios para dizer que ela não está crescendo bem. Um critério é comparar ela com as crianças de mesma idade, mesmo sexo, ou seja, colocar na curva. Ou de Z-score, ou de percentil. Se ela estiver abaixo do percentil 3 ou 5, depende da curva, ou do -2 de desvio padrão, então ela está bem abaixo daquela média para aquela população. Se acender uma luzinha. A outra questão é, os pais têm uma genética de ficar no percentil tal. E essa criança está abaixo disso. Depois a gente pode falar dessa conta. Acendeu a luzinha aqui. E a terceira coisa é, está desacelerando, a velocidade de crescimento está baixa para aquela idade, então realmente não está bem. Então, estar abaixo da média não quer dizer baixa estatura, mas se tem esses três critérios, ou um deles, que seja, eu tenho que investigar. Nessa investigação, baixa estatura pode ser o livro de tratado de pediatria. Todo, é verdade. A gente divide basicamente em três, né? Uma que é idiopática, que eu detesto, quer dizer, nossa ignorância a gente não sabe. Alguns são esses retardos de crescimento que nasceram a IGS. Tem variantes do normal que não tem que encaminhar para o endócrino, que é a baixa estatura familiar. Então, a família é toda pequena, a pessoa tem uma velocidade de crescimento normal. Você faz aquela conta de potencial genético, o potencial genético dela é lá nas de baixo. Ela tá ali onde ela tinha que estar, crescendo bonitinha, puberdade na época normal, idade do osso compatível, então vai chegar lá. Tem que acompanhar. Qualquer coisinha com quem já é pequeno de natureza, se abaixa um pouco, pode ficar muito pequeno. Então, essa é uma coisa que, né, faz parte da variação normal. A segunda variante do normal é o retardo constitucional do crescimento com verdade. Então, a família não é pequena, ou pode até ser um pouco abaixo da média, mas não é pequenininha. Só que essa criança, às vezes, cai demais na curva e assusta. Então, o clássico desse retardo de crescimento é assim, lá para os 3, 4 anos, dá uma desacelerada, mas não fica assim, zero de crescimento. Dá uma desacelerada, ele cai um pouco na curva, mas ao mesmo tempo, o osso dele atrasa, fica lá para trás. Quando a gente faz aquela figurinha, tem muito nos vídeos do YouTube, tá? Eu explico bem. Então, a gente põe a bolinha onde a criança realmente mediu
naquela curva, e eu vou corrigir a idade óssea. Se está avançada, eu vou corrigir para frente, vai cair na curva. Se está atrasada, eu vou corrigir para trás. E quem tem retardo constitucional de crescimento e puberdade, nessa correção, ele vai exatamente para aquela posição que era o normal dele para a família. Então, ele, aos 3, 4 anos, ele começa a crescer mais devagarzinho, mas aí ele vai numa velocidade tranquila, o osso atrasa. É uma criança que vai demorar a entrar na puberdade, a menina vai demorar a menstruar, o rapaz vai demorar a trocar de voz. Então, ele demora mais a parar de crescer. É um crescimento mais lento, mas por um período maior. Então, ele vai chegar lá. Então, nesses 2 casos que são variantes do normal, você não tem que indicar para o endócrino. Se saiu disso aí, talvez você não tenha que indicar para o endócrino, mas para algum especialista. Porque qualquer doença mais séria, qualquer doença crônica, pode levar a baixa estatura. Então, crescer direito é um atestado de saúde da criança. Não crescer bem pode ser um monte de coisa. Verdade. Qualquer doença crônica que roube a energia da criança para crescer. Não só doença endócrina, mas você se liga, por exemplo, qualquer coisa que não te deixe absorver os nutrientes, doenças crônicas de situação, medicamentos mal utilizados, chamando atenção muito aí para o excesso de glicocorticoide. Verdade. Nossa, tem demais. Um xaropezinho para tosse muito, que todo mundo adora usar, que não é para usar. Que não é xarope para tosse. Que não é xarope para tosse. Eu falo é verdade. Vezes, repito, corticoide devia ser receita carbonada. Também Nossa, acho. O povo exagera e é barato e assim, compromete muito. Verdade. Até pessoal... direto, né, também. Vanessa, só o que vejo, é verdade. O pessoal tem que entender que baixa estatura é um negócio assim, que 1000 coisas, né? Na verdade, o crescimento é 1000 coisas, né? É sono, é nutrição, é doença mesmo, é atividade física, às vezes em excesso também a gente vê, né? Se a gente for começar a olhar vários atletas, dependendo do esporte, eles são bem pequenininhos, né? Por causa daquele estresse, muito metabolismo para fazer atividade física, né? Então acaba que a baixa estatura dá o livro de pediatria metade. Metade dele fala em algum momento. Uma coisa que eu lembrei de falar para os acadêmicos, para os pediatras gerais, uma coisa muito importante é, toda vez que for no serviço médico, foi para vacinar, foi para olhar uma coisa à toa, não interessa. Pesou e mediu? Bota na academia. Bota no gráfico. É verdade. Tá normal, que ótimo, tá normal, mas eu vou ter essa história. E assim, não só a estatura, peso também. A gente, se tem um histórico pregresso de peso e estatura, isso vai me ajudar muito no raciocínio. Então, uma criança que está baixando a velocidade de crescimento, ao mesmo tempo que o peso está subindo, aí você pode encaminhar para o endócrino. Tem alguma coisa errada. O que a gente espera de uma criança que está engordando porque come demais, uma obesidade exógena, que é 90-95% dos casos de obesidade? Que ela cresça muito, ela fica até acima do esperado para a família. Não vai ficar gigante depois, não adianta comer demais, ficar obeso para depois ficar alto, não fica, porque menstrua não mais compensa. Cedo, para de crescer mais cedo, não compensa. Então, mas se ela está aumentando de peso, ao mesmo tempo que está caindo em estatura, tem algum problema hormonal ou alguma síndrome genética associada. Se primeiro abaixou o peso, depois ela parou de crescer, vou pensar nutricional. Pode ser uma desnutrição proteica calórica porque não estão dando alimentos, maus tratos. Pode ser que ela não esteja absorvendo esse alimento. Pode ser um distúrbio nutricional. Vou para a parte nutricional. E se vai junto, peso e estatura começam a cair juntos. Eu penso em doenças crônicas. Então, se você tem o histórico, ou nossa, vai te dar um raciocínio assim, já te direciona. Se você perdeu a chance de anotar na caderneta, perdeu, né? Aí... É verdade. Atrapalha bastante. Já era. Já é óbvio. É importante o papel do pediatra em 1000 coisas, né? Mas dá esse exemplo para crescimento. Acho que a gente fosse fazer uma live, dava assim, cada pediatra dava para falar um tema de live sobre a importância da gente, né? Porque tem muita coisa. Já que você tocou no tema da obesidade, né? Obesidade é com certeza outro grande público do seu consultório, né? Principalmente agora que a gente está vendo uma epidemia, né? Que obesidade, pelo menos assim, muita gente, aqui no Nordeste a gente acaba que tem muito essa cultura, né? Menino gordo é menino bonito.
Então agora que... Mas isso é no Brasil inteiro, pelo não sei. Aqui no Centro-Oeste também tem. Aqui também, aí também mais tem, velhos, né? Não, você tá Isso, não os jovens. Pelo amor de Deus, não. Aí agora, assim, estão começando a abrir os olhos, né, de que essa beleza, na verdade, é sinal de doença, né? É uma patologia que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente que agora que a gente fala muito nos 1000 dias, a gente começa a ver como a obesidade tem repercussão, né? Colesterol aumentado, pressão alta, risco para diabetes, resistência insulínica, né? Todas essas repercussões. Também, menino bonito é menino gordo, então danou. É verdade, danou. Já todo mundo se manifestou aqui. Também. Tem que mudar essa cultura, né, gente? E aquela carinha de bebê, bolachudinho, 6 meses. Michelin, né? Não fazendo propaganda da Michelin, mas... Não, o Michelin já tá até passado, assim. Mas um bebê normal, ele é fofo. Ele é gorducho, ele tem umas dobrinhas, ele pode ter celulite que é bonitinho. Essa cara de bebê tem que sumir com 2 anos. Sinto muito, pais e mães. Uma criança de 4, 5 anos com bochechinha, com barriguinha, ele tá obeso. Com 5 aninhos, você até acha bonitinho. Mas só que ele já pode estar com um monte de complicações ali. Então, com 5 anos, é o auge da magreza. Ele tem que ser um fiapinho magrelinho. A normalidade do IMC ele é muito diferente do adulto para criança. Então, o bebezinho, o IMC faz assim, depois ele desce e vai subindo devagarzinho na infância. Só na adolescência que a criança vai... O adolescente vai dar aquela encorpada. Vai encorpando, né? Que dá uma encorpada mesmo, que é normal ganhar gordura e músculo. Meninas mais gordura, meninos mais músculo, né? Cada um com seu problema. Cada um... Ema, cada um com seus problemas. Mas então, você querer que aquela criança tenha cara de bebê a infância inteira, você vai estar criando crianças obesas. E sabe uma coisa que eu vejo muito em consultório? Que o povo assim, perdeu um pouco de noção do que é uma criança saudável, como ela deve ser visualmente. Então, às vezes, vai consultar um fulaninho porque tá magro demais. Aí super você comum. O fulaninho tá ótimo, mas tem um irmãozinho que tá ali do lado que tá com sobrepeso ou obesidade. Falou, olha, esse que veio consultar, ele tá jóia. O problema é o outro. Esse aqui tá acima do peso. Então, isso acontece muito. E não só no Isso já aconteceu comigo no consultório. Já. Eu falo, a mãe veio com um porque não comia. Ela disse, doutora, eu trouxe só um para consultar. Eu até perguntei, achei que era o que estava mais cheinho. Eu disse assim, é ele que vai consultar? Não, é esse, porque não come. Aí eu disse assim, senhora, posso só matar a curiosidade? Deixa eu pesar e medir o outro. Aí eu pesei e medi o outro, aí botei no gráfico. O que ela trouxe estava ótimo. O outro é que estava errado. Aí a própria criança disse assim, tá vendo, doutora? Eu tô sofrendo bullying em casa e eu que sou bom. Aí ele mesmo, eu ri tanto. Não, mas isso é muito comum. Tem até trabalhos mostrando como as pessoas estão sem noção. Então, eu até quero fazer com os alunos, você colocar assim, o que você acha que uma criança, desenha uma criança normal? Aquele aspecto de bebê, que é barrigudinho, que é bochechudinho, não pode ter na criança. É só bebê. E é bonitinho ali. 5, 6, 7. Depois, nem os pais já cobram, nossa, você tá gorda, você tá não sei o quê. Mas até 2 anos atrás, estimulava essa criança a ser fofa. Isso. E as avós continuam achando lindo, 12, 13, 14, 15 anos, aquela coisa rechonchuda. Mas a própria criança não acha. Começa o bullying na escola e a coisa é pesada. Porque isso repercute na saúde mental dessas crianças. E às vezes com certeza. Verdade. Quem foi obeso na infância e adolescência, às vezes vira um adulto magro, que é a minoria. A maioria que é um adolescente obeso continua obeso na vida adulta. Mas alguns conseguem emagrecer, mas carregam aquela culpa, aquele negócio, eu sou gordo, carregam isso muito tempo. O psicológico afeta bastante, é verdade. Pura verdade de que quem sofreu essas bochechinhas aqui, elas são os resquícios de um bebê todo rechonchudo. A gente já vai ganhar peso mesmo na adolescência pra frente, né? É verdade. Aí não precisa antecipar. Aí, Rei, já que tu tá falando assim da obesidade, que acaba que, assim, agora eu acho que você deu uma chacoalhada assim, em muita mãe que tá assistindo,
Quando é que a gente pensa assim, por exemplo, tô vendo que tá realmente muito obeso, a gente sabe que tem muito atualmente, né, o componente nutricional, né, de erros alimentares assim enormes, fast food Enorme. tomando conta da vida das crianças, como a Lu falou, né, a introdução alimentar muito precoce, ela disse que lá no sul, com 6 meses, antes de 6 meses, o pessoal já quer dar churrasco para chupar. Ai, socorro. Então acaba que o nutricional a gente sabe que assim, bateu o olho, chegou no consultório, a gente já manda para a Nutri. Isso aí já é quase obrigatório. Mas e quando é que a gente manda para ti? E que horas que Então, eu chego no endócrino? você tem que mandar para o endócrino quando você tiver aquela questão do crescimento com o peso. Se tiver abaixando na curva de crescimento, a vez que tenta ganhar peso, opa, com certeza tem que mandar para o endócrino. E nós vamos fazer toda a investigação, né? Muitas vezes essa obesidade cursa com avanço de puberdade. Então, gente, pediatras têm que examinar a genitália. E não é só olhar, você tem que palpar a mama. A menina obesa, ela pode te enganar. Lá isso aqui é gordura. Palpa, porque às vezes por baixo da gordura você tem um tecido mamário também. O menino, a mesma, tem que olhar a genitália para ver se tem pelos, né, se estão começando ou não. Os meninos, a gente tem que palpar testículo. Lembrar que o início da puberdade no menino, ela é muito discreta ali. Você tem que palpar para ver o tamanho. Então, maior que 4 ml ou 2,5 centímetros no maior diâmetro. E ele mais amolecido. Então, só de olhar, talvez você esteja deixando passar o diagnóstico. Sim. Então, as meninas, elas avançam bem mais frequente que os meninos, mas meninos podem avançar também. Alguns meninos atrasam a puberdade porque estão obesos. O que acontece aí de diferente, né? Lembrando que na química, o colesterol vira hormônios sexuais. Tem na adrenal, mais o testículo ovário, a mesma coisa. E a testosterona vira estrógeno. Um dos lugares que faz essa conversão, que tem a tal da enzima aromatase, é onde tecido gorduroso. Então, se você tem muito tecido gorduroso, você vai ter maior conversão. Então, as meninas obesas vão sempre para o direcionamento de avanço de puberdade. Os meninos, alguns eles fazem atraso, porque o estrógeno vem e bagunça essa não a sexualidade, mas o avanço dessa puberdade, essa sequência puberal normal. E é muito comum eles terem a ginecomastia também, né? Estou indo para outras coisas também. Então, ó, se tiver, além de obeso, ficando abaixo na curva de crescimento, tem que ir para o endócrino. Se tiver tendo alteração de puberdade, meninas é sempre avanço. Os meninos pode tanto avanço quanto o atraso, por conta desse excesso de estrógeno. Ai, é de hoje. Acontecer. E se tiverem algumas complicações, e a gente, relacionadas à própria obesidade, e a gente tem que ir atrás da complicação. Então, a criança obesa tem que fazer ultrassom para ver se o fígado não está gorduroso. Ela tem que fazer dosagem de glicemia e de insulina. A gente vai observar clinicamente aquelas acantoses, quando fica bem aquelas sujeirinhas que não saem, como diz a mãe. Não, tem uma sujeirinha aqui que não sai. Não é macuco. Aquilo ali, antes fosse... É o quê? Um excesso de insulina no corpo para conseguir manter a glicemia normal. E lá na pele, a insulina vai dar essa clínica. Então, pode acontecer em vários lugares. Então, a gente tem que ir atrás para ver a glicemia. A insulina faz a conta do Roma. A gente tem normalidade para o brasileiro mesmo. Uhum. Se tiver... vai entrando aqui. Então, se tiver complicações... ovário policístico... Na verdade, esse nome está errado, né? Porque pegou e ficou igual a dor do crescimento, que não é o crescimento. É verdade. Mas é a anovulação crônica por conta de excesso de hormônio masculino. Isso acontece porque é como se fosse a síndrome metabólica do ovário. Então, as meninas obesas, elas vão ter uma bagunça da menstruação, porque o ovário não funciona bem por conta de excesso de insulina. Olha que trem doido. A insulina em excesso consegue bagunçar ali os receptores ovarianos e é a manifestação da síndrome metabólica do ovário. Então, a gente tem os critérios ali. Então, sempre que tiver essas repercussões, dislipidemia, claro, né? Aí você encaminha. Claro que o pediatra já vai tratando tudo isso. Isso. Mas seria uma hora, assim, de encaminhar para o endócrino. Entendi.
Você tocou em dois temas que já estava todo mundo aqui comentando. Um foi dislipidemia, né, que é colesterol, e o outro da puberdade. Então, já que a gente acabou falando, porque puberdade precoce e obesidade são bem relacionados, eu acho que é interessante só a gente falar quando é normal, né, para as mães terem uma ideia, né, não só dos critérios que você falou, mas também da faixa etária, né, que nas meninas a gente começa a ver os primeiros sinais de puberdade a partir dos 8 anos, né? E vai até os 13. Já o menino demora mais um pouquinho, dos 9 aos 14, né? E isso que a Renata acabou falando da precocidade é quando antecipa essa data, antes do 8 das meninas, né? E antes dos 9 nos meninos, né? E uma coisa que as mães perguntam muito, Rei, eu acho que é a ordem, né? A ordem dos caracteres que vão aparecendo, né? Antes de falar da ordem, eu quero falar que não é só o fator tempo, mas a rapidez da progressão. Então, às vezes, uma menina começa com 7 anos e 10 meses e vai devagarzinho, o osso não está avançando tanto, não é uma puberdade precoce mesmo. É só uma variante do normal, vamos acompanhar. E, às vezes, começou com 8 anos e 4 meses. Então, pelo critério rígido só do tempo, tá normal. Mas se está indo muito rápido, a gente tem que intervir. Então, entre um estágio e outro, a gente tem que ter no mínimo 6 meses. É de 6 meses a 1 ano. Do estágio 1 para 2, etc. Certo. Né? E a gente considera puberdade na menina quando o ovário acorda. Então, é o quê? Quando eu tenho um sinal de que eu tenho hormônio feminino, é o quê? A mama, o aparecimento de mama. Então, é o brotinho mamário, não vale gordurinha. Aquele brotinho durinho que dói. Isso é puberdade. E no menino? É quando o testículo acorda. Então, eu tenho acesso direto ao testículo e pau. Então, é quando o testículo está maior do que os 2,5 centímetros. E a gente tem outra manifestação de hormônios sexuais, que é o quê? Os pelos. Então, pelo pubiano, quer dizer que tem hormônio masculino. Todo mundo tem hormônio masculino e feminino. Só a quantidade é que varia com sexo. Então, na menina, pelo pubiano vai aparecer também a partir dessa idade aí. E ele vem por quê? Porque a adrenal acordou. Isso não é puberdade, isso é pubarca ou adrenarca. E geralmente vem junto ou muito próximo. A maioria das meninas começa com peitinho depois que vem os pelos, mas em torno de 20 a 30% pode acontecer o contrário. Mas eu considero puberdade da menina quando eu tenho mama. Se eu tenho só pelo, é só pubarca. Então, mais uma coisa acaba trazendo a outra, amadurece ali o eixo, né? E os meninos? Às vezes eu tenho pelo, mas o testículo tá pequeno. Quer dizer o quê? Não é o testículo que tá funcionando. É a adrenal do menino também. E essa ordem pode variar. Tem a ver com a nossa ascendência de Península Ibérica. E nós somos tudo misturado aqui no Brasil, então. Então, assim, quem tem essa origem que teve uma invasão moura há muitos anos e misturou todo mundo ali. Então, portugueses e espanhóis, que é bem a maior parte da colonização. É a base, né? É a base da gente. No sul, acho que é menos, mas assim, no centro-oeste para cima, a grande maioria do europeu que faz parte da nossa mistura é bem da Península Ibérica. Então, a gente tem muita gente que começa com os pelos ali. O pelo primeiro do que os caracteres mais característicos, né? Que é testículo e mama, né? E a mama. É verdade. Essa história essa história em si eu não sabia não, mas realmente aqui eu sempre vejo os meninos, as meninas e os meninos primeiro é pubarca mesmo, para depois ver caracteres mesmo. Eu tô em Fortaleza, né? Ceará. Eu tô em cima. Tá. No Recife, que tem um pouco mais de holandês, né? É, verdade. Lá tem, Por que eles foram embora? Lá era pra ser Nova York. Eu vou já dizer para as minhas colegas que estão por lá, vou já dizer a elas que elas estão perdendo a Nova York. Ai, é mesmo. Depois se algum colega do Sul quiser colocar, porque aí no Sul... Sudeste e Sul teve mais italiano. Isso. Né? Teve a colonização mais alemã também, mas tipo, no Nordeste, aqui no Centro-Oeste, é muito mais mesmo português e espanhol. É verdade. Se a gente fizer aquele teste de DNA de ancestralidade, eu acho que nós somos todo mundo porque é lá.
né? Acho que pega tudo, mulher. A gente pega, assim, a outra banda do mapa todo. Acho que dá Isso é todo muito mundo pra bom. cá. Isso é muito bom. Eu adoro a nossa miscigenação, porque torna a gente único, né? Porque é um pouquinho do mundo todo. Acho mais lindo que a gente é assim, tudo misturadinho. Não, tudo E, misturadinho. Agora, no meu doutorado, né, que eu vou apresentar, tem um gene que ele é bem assim: populações negras têm um alelo tal, população branca tem um outro alelo, pois nós não estamos exatamente no meio do caminho. sim, É é o bem, meio, né? bem assim no meio, bem no meio. Isso que dilui risco, né? Dilui risco. Se o alelo tal dá mais. Alguma Isso doença, serve né? para E o tudo. outro Alguma coisa X e protege. o outro protege, vice-versa. A gente tentando tudo misturado, a chance da gente ser mais saudável é grande. É maior, né? Que bom, né? Que bom. Obrigada. Variabilidade genética é muito bom. Então, você sabe, a parte de imunidade, tudo. Se uma coisa não é muito boa por aqui, você tem um outro gene que te compensa. Né? Verdade, verdade. Aí, Rê, pra terminar, porque o tempo passou tão rápido que eu nem senti, eu Pois só vi é, tem que escurecendo acabar um pouco aqui. antes de 1 hora, porque senão eu não gravo. Eu já perdi É live porque já verdade. horário. Pois, só pra gente finalizar, então, vamos falar do colesterol, né? Que foi, Lu até comentou, do colesterol, que acaba que é uma coisa que antigamente a gente não via muito em criança, e agora, mais uma vez, né? A nutrição e a obesidade colaborando para a gente ver, né, as crianças agora cada vez mais com esses colesteróis super altos, né, que às vezes a gente só com dieta e atividade física a gente não consegue controlar. Eu já precisei várias vezes pensar em medicação e pensar em mandar para endócrino, coisa que assim eu nunca pensei assim. Eu vi na faculdade, nunca pensei que fosse mandar com tanta frequência criança para fazer tratamento. Então eu Tem acho que vale a pena a acontecido, gente né? conversar um pouquinho também, né? Então, existem vários tipos de dislipidemia, que é a alteração das gorduras, né? E, então, tem o colesterol ruim alto, tem outras vezes você tem o colesterol bom baixo, e outras vezes você tem o triglicérides alto, e as pessoas podem ter tudo isso junto, ou combinação de dois deles aí, né? Então, Uhum. basicamente, assim, o triglicérides é uma gordura, mas ele vem muito de comer muito carboidrato. Então, se você reduz doce e massa, não é sempre, não precisa tirar, não precisa fazer low carb, não é isso. É tirar a refrigerante, os doces, as compotas, é isso, né? Deixar de transformar todo dia em final de semana, né? Que nem agora, na quarentena. Exatamente. Não, pelo amor de Deus, senão é danoso. Outra coisa, suco. Suco, mesmo que seja natural, o que você faz? Pega uma coisa boa, que é a fruta, tira a fibra e vai só o açúcar da fruta. Essa frutose faz mal. A frutose da fruta, de você comer a fruta, ela é pouca e ela vai junto com a fibra, ela não faz mal. Agora, a frutose industrializada, que tem tudo que é doce industrializado, xarope de guaraná que põe naqueles açaís, pega um açaí que é uma coisa boa e detona ele com tudo trem errado, não é saudável. Verdade. E aí você tá fazendo uma coisa errada. Então, triglicérides é uma gordura, mas você vai melhorar ele com o quê? Baixando a ingesta de carboidrato e fazendo exercício. O bom colesterol, ele sobe com exercício, principalmente exercício que acelera a frequência cardíaca, exercício de aeróbico. Aeróbico, né? Mas você tem que fazer o resistido também para você ter mais massa magra. Né? E a gordura do bem, que seria o quê? Aqueles ômega 3, você não precisa tomar remédio, você pode comer. Você pode comer castanha, você pode comer peixe, azeite de oliva, cozinhar. Pode cozinhar com azeite de oliva, tem trabalho mostrando que negócio que vai ficar ruim para saturar é mentira. Tem trabalho químico mostrando que você pode cozinhar com azeite de oliva, pode esquentar, não acontece nada com ele. Tem uns negócios. É o tempo, é. E foi igual pra mim e pra ti. Apareceu um negócio porque tampando aqui. E o mau colesterol. A pior coisa para subir colesterol se chama gordura trans. E não existe industrializado sem gordura trans. É tanta safadeza que a nossa legislação fala que até 0,2 gramas você pode escrever zero gordura trans. Mas é 0,2 na porção. Aí eles botam a porção é desse tamanho. Aí a pessoa come o pacote. Desse tamanho. E de 0,2 em 0,2 você vai... Então, assim, gente, não existe industrializado sem gordura trans. Estão agora fazendo uma lei para tirar a gordura trans e estão inventando outra coisa para botar no lugar. Sei lá se não vai ser pior. Então, é melhor assim, a gordura natural, só que sem exageros.
Então, para aumentar o mau colesterol, a primeira coisa é gordura trans. A segunda coisa é gordura de origem animal, em geral. Tem vegetal que também tem. Por exemplo, o tal do óleo de coco. Óleo de coco é gordura saturada, gente. É gostoso, serve pro cabelo, serve um monte de coisa. Mas não dá pra você comer tudo com gordura, com óleo de coco, botar óleo de coco no café. Isso é loucura. É gordura pura. Gordura saturada, que colesterol. Então, vai comer a carne, tira aquele excesso, vai comer o peixe, tira aquele que a gente fala couro, né? Aquele couro do peixe, ele é gordura saturada. A gordura dos peixes, salmão, atum, sardinha, aí sim, é gordura boa, mas aquele peixe tipo assim, caranha, é gordura saturada. Vai comer como é que fala? A galinha, tira aquela pele, então tira o excesso. Então, não é que se abolir a gordura animal total, não precisa abolir, mas tirar o excesso. Então, quem tem colesterol, a primeira coisa não é tirar nem a gordura, essa gordura animal, é zerar a gordura trans, industrializada, e maneirar na outra. Aí, o leite desnatado é uma boa. A gente nunca faz isso para criança menor de 2 anos. Aliás, não é para colher colesterol de menino menor de 2 anos. Por quê? A gente não sabe nem a referência, porque a gente não vai reduzir gordura de uma criança que está fazendo a mielinização, está tendo todo o processo importante de mielinização dessa criança. Agora, não é para dar industrializado para menino menor de 2 anos, pelo amor de Deus. Tem que lembrar que a gordura, o colesterol, ele tem o seu lado bom, né? A gente forma os hormônios com ele, como você falou no início, mas o colesterol bom, né? A gente também não precisa dar o pior, né? Que é a gordura trans. Então, nada de besteiras abaixo de 2 anos e acima de 2, ponderar várias vezes, né? Ponderar várias vezes, moderação bastante. Rezinha, pois eu tava olhando aqui as perguntas. Até agora, fora os 1000 elogios para você, que a gente sabe que é demais. Eu aprendo todo dia nos seus posts. É meu intensivo de endócrino, eu aprendo nas suas postagens. Mas teve uma mãezinha, sua xará, a Renata, que ela falou assim, que o filho dela tem 12 anos e fez um exame e a idade óssea tá de 16 anos. Acabou que a gente nem falou. A gente falou do raio-x da idade óssea, né? Mas nem falou quando é que a mãe tinha que se preocupar e o pediatra tinha que mandar pro endócrino, né? Ih, minha cachorrinha tá ficando brava. Vem cá, neném. Vem. Ela tá latindo aqui. Então, quer participar da live? A idade óssea de 16, ele praticamente não cresce muito pouco. O pico de estirão do crescimento do menino é com 13 anos e meio a 14 anos e meio. Oi, neném! Mas eu nunca confio em laudo de idade óssea. Vou ter que pegar ela no colo. Vem? Tá, pega aí, Rê. Não quero. Quer que eu saia correndo? Quer que eu saia correndo pra brincar? Tu acha? Mulher, tu quer brincar essa hora? Já, tá acabando. Tá acabando, meu amor. Mas isso aí que você falou é verdade. Quando eu rodava no ambulatório de endócrino, a minha professora também dizia que a gente nunca lesse o laudo, que a gente olhasse pelo Atlas, né? Porque às vezes é um detalhe, muito pequeno, né? Então a gente acaba que o interessante é não só a mãe viu o laudo, com certeza, se preocupar, né? Mas procurar logo o pediatra, para o pediatra confirmar, né, aquele valor, se realmente é 16 anos mesmo. E se é, porque assim, ele pode ter 12, mas tem aquela história, né? 12 anos, 3 meses, 12 anos, 6 meses. E isso aí também vai diferenciando como é os ossinhos da mão, né? Vai ter nas particularidades. Se é 16 anos mesmo, ele praticamente não cresce. Aí já tá assim, na fase bem final mesmo. Mas ele já deve estar um rapaz formado. Ou isso 16, né? Não, com certeza a genitália já tá de rapaz, já tem que estar. Já foi um maturador precoce, fez a puberdade mais cedo do que a média, com certeza. Acho que vamos ter que terminar, senão nós vamos ficar sem gravar. Mês, tá dando trabalho. Verdade. Pois é, eu tava olhando assim, outra pergunta, mas não tem não, Rê. Então eu só queria assim, agradecer muito, muito, muito. Você sabe que desde que a gente começou esse negócio de fazer as lives, que eu tava aqui de fã de carteirinha, querendo fazer uma live com você. Que bom que deu certo. Então eu só tenho a agradecer por todos os ensinamentos. Eu acho que todo mundo que assistiu deve ter gostado bastante. Ai, eu que agradeço. A gente se quiser. Gente, a May decidiu
que não tem mais live, acabou. A May está se despedindo, agradecendo também. Ela não quer subir aqui, ela quer que eu levante. Quer subir, né? Não, ela quer que eu levante. Pois é, tudo de bom. Sinta-se assim, abraçada virtualmente. Até a gente se ver nos próximos congressos. E muito, muito obrigada pela participação. Obrigada. E boa noite para todo mundo que assistiu a nossa live, né? Foi muito divertido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Rê.